Ei, pessoas, tô vendo aqui que eu vou ter que, enquanto vocês chegam, vou pegar aqui o carregador do meu celular para que ele não apague no meio da conversa. Então vou chegando. Juan já tá aí. Só um minuto, Juan. Agora que eu vi, meu celular está com pouquíssima bateria. Como vocês estão? Boa noite. Deixa eu só conectar aqui. Tudo bem com vocês? O papo de hoje é um papo muito bacana e que eu tô muito feliz de receber esse convidado, e é realmente um convidado super especial que faz uma pesquisa sobre casamentos em Moçambique. E para quem não sabe, eu fiz mestrado e doutorado especificamente sobre a poesia de Moçambique. E toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre este lugar, para mim é sempre muito bom. Então, ao invés de conversar com ele no privado, a gente achou que ia ser muito bacana conversar em público, né? Para todos compartilharem as mesmas informações. Então, eu vou chamar aqui o Juan, que já vai entrar. Aproveitem e já vão chamando os colegas, os amigos, aquelas pessoas que você sabe que se interessaria por essa conversa aqui. Ei, Juan, boa noite. Oi, Asa. Seja boa noite, minha querida. Obrigado. E aí, como estamos? Tudo bem? Boa Tudo noite ao ótimo. pessoal aí que está nos assistindo. Felicidade, né, em compartilhar esse momento com você nessa sexta-feira maravilhosa. Não é que poderia estar melhor se não fossem essas circunstâncias. Talvez a gente faria um evento aí presencial bem impactante, né? Mas sabe que as redes e essa possibilidade de fazer encontros online está sendo muito agregador, está ajudando a criar comunidades que a gente não criaria se não tivéssemos, né? Eu não estou justificando, obviamente, mas é uma experiência que a gente está tendo por conta dessa virtualidade, assim. Então, eu acho que, de alguma forma, perceber isso vai mudar bastante os rumos do nosso futuro de encontros, né? Mas, na verdade, pessoas, avisem os colegas dessa conversa. Nós vamos conversar sobre o lobolo e a tradição dos casamentos no sul de Moçambique, porque Juan é um jovem promissor. Digo jovem porque você com certeza é mais jovem que eu, mas não é, né, diminuindo, mas vejo no seu trabalho um caminho muito positivo e vejo um bom caminho, uma boa trilha aí daí para frente, a partir, sobretudo, desse livro, né? Que é um marco, assim, e publicar um livro é sempre muito importante na carreira, na vida. Então, um livro que vem de uma pesquisa em que você vai aprofundar e trazer um conhecimento para a gente aqui, que é um conhecimento novo e que nós estamos sedentos, eu vejo isso como algo muito maravilhoso. Então, realmente agradecer. Então, por favor, Juan, se apresente, fale do seu livro, diga por que você está aqui. Então, antes de tudo, né, agradecer aí a minha querida Asa que está me recebendo, dar uma boa noite a todos e todas, perguntar se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo, imagem, áudio, né? Está se recebendo bem aí, Asa? Vejo bem. Vejo e escuto bem. Ótimo, então, pessoal. Eu sou o Juan Fernandes, né? Sou sociólogo, pesquisador, escritor e, de fato, muito jovem, né? 23 anos, na flor da idade. É isso! 23 anos. Eu cursei Ciências Sociais, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, eu estou no mestrado em Ciências Sociais, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ,
né? Bolsista CAPES, né? Sou pesquisador também na Bloco 4 Foundation, que promove a construção de espaços de pesquisa sobre ativismo, cidadania e políticas sociais em Moçambique, ou seja, uma instituição de pesquisa de Moçambique. Eu integro também um grupo de pesquisa Áfricas, né? Política, Sociedade e Cultura, que é um grupo de pesquisa entre a UERJ e a UFRJ, do Departamento de História e de Antropologia. E neste ano, como você mesmo ressaltou, lancei meu primeiro livro, intitulado Casamento Tradicional Banto, Lobolo no Sul de Moçambique, fruto de uma bolsa de intercâmbio de graduação que eu conquistei pela Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ. E essa pesquisa que eu realizei em Moçambique, né, foi agraciada com 2 prêmios, então é importante ressaltar também. Eu ganhei o 2º prêmio Gerada Seifert, né, atribuído no âmbito do seminário de aluno de pós-graduação em Antropologia do Museu Nacional, da UFRJ, e também recebi menção honrosa pela Comissão de Jornadas Científicas da Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas da Universidade Pedagógica de Moçambique. Então é importante destacar que esse é o primeiro livro... Parabéns, né? Então vamos começar pelo começo. Parabéns, não é mesmo? É verdade, verdade. Esse é o primeiro livro, né, no Brasil sobre o tema, apesar de ter algumas pesquisas, assim, sobre o tema de desculpa, mestrado. mas é o que a Jana está falando aqui, ó. Olha a importância das bolsas para as pesquisas. Ainda mais num cenário como o que a gente está vivendo, né? É verdade, de vários ataques e vários cortes, né? Então é isso, assim, eu acho que, né, gostaria só de fazer esses comentários meus em relação à minha apresentação, né? E dizer que, assim, as pessoas também podem encontrar minhas produções aí via as minhas redes sociais, que eu já produzi em várias áreas, né, do conhecimento, como, por exemplo, pesquisa sobre slams, batalha de poesia, saraus literários, cultura hip-hop. Hoje você lançou social. Um artigo, não lançou? Eu vi alguma coisa sobre isso. Fala desse artigo pra gente. Então, esse, na verdade, foi meu último artigo, né, o 9º artigo publicado. Foi publicado no ano passado pela revista, né, latino-americana de Estudos e Cultura em Sociedade. E foi um artigo sobre o Djonga, né, o rap nacional e o caso Djonga. Eu fiz um estudo de caso, uma análise, né, do Djonga, que é um... Mas você analisou alguma obra específica? Eu analisei toda a discografia dele, as 3, né, mais recentes. Aliás, essa última eu não consegui, né, porque eu publiquei o artigo antes. E você já conheceu ele? Já conheci, né, se ele não me conhece, mas eu conheço. Não, mas aí temos que promover isso, né, pessoas? Fãs do Djonga, vamos fazer esse artigo chegar à pessoa, né? Porque faz parte. Mas deixa eu te perguntar, Juan. Pensando assim na questão do seu livro também, falando um pouco dele, também aproveita aqui para fazer merchan, né, para as pessoas realmente comprarem a obra e tudo mais. Mas eu queria que, na verdade, o livro se chama Lobolo, né, e o Casamento Tradicional no Sul de Moçambique. Então, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é o que é lobolo, né? E aí, a partir disso, você pode ir discorrendo sobre essa construção de casamento que você apresenta no seu livro. Então, você mesmo manifestou aí, né, sobre seu mestrado e seu doutorado, que é interessante é que o Lobolo ele perpassa muito a literatura moçambicana, sobretudo com Paulina Chiziane, né? Ela vai falar, né, triquete, enfim. E muitas pessoas, né, ao ler a Paulina Chiziane, na verdade, me faziam várias perguntas acerca do Lobolo, se eu tinha, enfim, algum acréscimo em relação ao que ela coloca. E, obviamente, são coisas muito distintas, né? Sobretudo porque ela tem uma perspectiva muito associada, de fato, aos costumes tradicionais e que a gente sabe que no contemporâneo isso vai se reformulando, né? Vai se adaptando a algumas outras culturas e dialogando com elas. Então, o que acontece? Né? Meu livro ele tem aproximadamente... O próprio Niket, ela aponta um pouco para esse diálogo, né? No próprio Niket, que fala muito sobre Lobolo, né? O livro da... Para quem não sabe, Niket, Paulina Chiziane, é o primeiro livro da série do meu Instagram, Livros Incríveis das Literaturas Africanas. Então, se você quiser saber, vai lá no primeiro vídeo da série. Mas é uma obra justamente que eu inaugurei a série justamente com essa obra por conta da crítica que ela vai fazer à introdução do pensamento ocidental nas formas do relacionamento moçambicano, né? E aí ela vai, enfim, é bem ácido o livro e tal, mas só para fazer um acréscimo, continua. Lindíssimo, por sinal, né? Foi um livro que eu, enfim, debrucei bastante. Então, características básicas, né, elementares da obra, antes de adentrar propriamente na sua pergunta,
só para fazer uma pequena venda, assim, né, que as pessoas podem esperar. O livro tem quase 300 páginas, né? Ele, na verdade, conta com o prefácio do Renato Nogueira, a apresentação do antropólogo moçambicano Ninfini Costa, né, que trabalha com espiritualidade banto no sul de Moçambique, com os comentários de Cláudia Bacelas Rezende, né, professor titular do Departamento de Antropologia da UERJ, o Marcos Albuquerque, também professor titular do Departamento de Antropologia da UERJ, e do Washington Nascimento, que também é professor, né, de História Geral da África, Departamento de História. Então, o que acontece? Eu dividi essa obra, né, em 4 capítulos. Né? No primeiro, eu abordo implicações históricas e sociais desse ritual, analisando como que ele era concebido no período pré-colonial, antes da chegada do homem branco, no período colonial, as interpretações coloniais sobre ele, e no período pós-independência. Né? E além de verificar as principais mudanças na cerimônia, como está praticada nos dias de hoje. Então, por meio disso, né, eu vou, enfim, dialogando com o meu trabalho de campo, no qual é demonstrado no segundo e terceiro capítulo, né, os resultados desse trabalho. E no último capítulo, eu exponho a complexidade da espiritualidade banto, uma vez que eu acho que os pesquisadores, digamos assim, mais recentes, que escreveram sobre o tema, abandonaram algumas de suas características, como, por exemplo, a própria formação do Nyansoro, que é o curandeiro, né, que assume uma figura crucial para o próprio desenvolvimento do casamento. E, então, eles abandonaram isso por conta do processo colonial? Tem alguma influência? Ou, enfim, por que esses intelectuais moçambicanos, de alguma forma, abandonam? Então, na verdade, né? As contribuições, né, que nós temos na antropologia, infelizmente, se restringe muito pouco a pesquisadores moçambicanos. Né? A maioria são pesquisadores da África do Sul ou de outros contextos que não moçambicanos. E o que acontece? Mesmo os pesquisadores moçambicanos, apesar de eles darem uma ênfase maior na espiritualidade do que os pesquisadores, por exemplo, ocidentais, por vezes eles restringem, digamos assim, a figura do curandeiro a uma mera nota de rodapé. Né? Eles não se aprofundam no papel dessa figura, na sua formação, no que ele exerce no cotidiano para além do casamento, por exemplo. E isso me lembra, Juan, o livro da Paulina Chiziane. A Paulina tem um livro chamado Ingá, não me lembro exatamente, mas é um livro só sobre pensar o curandeiro. Né? É uma obra que circula pouco aqui no Brasil, tem poucos exemplares, mas é uma obra da Paulina Chiziane, e mais uma vez ela aqui nessa live, em que ela vai justamente fazer um livro pensando essa figura e vai mostrar que o Ocidente, de alguma forma, vai diminuir muito essa pessoa, essa personalidade. Porque o curandeiro, na verdade, ele é uma pessoa que tem muitos saberes e que mantém ali a unidade da comunidade, por exemplo. Perfeito, perfeito. Inclusive, nós teremos ataque não só aos curandeiros, mas também ao lobolo, de maneira geral, não só no contexto colonial, mas como também naquilo que no meu livro eu falo de uma independência colonizada, né? Que é, na verdade, o que a Frente de Libertação Nacional ela vai realizar com um projeto de socialismo científico, né? Fincados nos moldes do socialismo da União Soviética. Então, essa Ai, que bom que você falou disso, Juan! Porque quando eu estudei em Moçambique, né? Então, a minha iniciação científica foi sobre José Craveirinha, que é um poeta, né, Prêmio Camões de Moçambique. Depois, a minha dissertação de mestrado foi sobre o Guita Júnior, que é um poeta de Inhambane. E depois eu estudei o tripé moçambicano, mas mais especificamente da literatura, mais especificamente o Rui Knopf. Mas eu sempre tive uma questão, porque eu tive que estudar história, né? Porque não dá para estudar literatura sem estudar história. E eu sempre tive questões assim com a presença do marxismo em Moçambique e a construção ali que se fez social. Por exemplo, os campos de reeducação. Quem não sabe muito, tem um filme chamado Virgem Margarida, que é um filme excelente que mostra muito bem como é que era isso. Então, pessoas que não se adequavam à norma, ou seja, prostitutas, homossexuais, curandeiros, essas pessoas elas eram levadas para esses campos de reeducação, né? Só que a gente pode dar outros nomes, né? Como campos de concentração, por exemplo, mas campos de reeducação em que elas eram reeducadas a serem cidadãos que vão contribuir para o equilíbrio social dentro da lógica comunista, marxista e tudo mais. Assim. E eu sempre tive um incômodo com isso.
Mas, enfim, eu não sou historiadora, não sou da área, sou da literatura, sou da arte. Então, eu sempre ficava assim, tipo, ouvindo e tal e tal. E já que você está falando disso, me diz, por favor, o que você acha dessa questão? Então, uma das orientações que eu tive, né, foi do professor Aurélio Miambo, né, o doutor em antropologia lá da UP, da universidade que eu fiquei. Ele me orientou na monografia, no trabalho que eu desenvolvi lá. Ele falou assim: Juan, para você compreender o Lobolo contemporâneo, eu acho que seria interessante você também verificar como que no pós-independência, especificamente de 75 a 85, o Lobolo foi tratado pelo governo Frelimo. E aí ele fez com que eu ficasse 3 meses. Né? Ele fez com que eu ficasse 3 meses dentro da Biblioteca Nacional de Maputo, investigando mediante os documentos os jornais que foram produzidos sobre o Lobolo. E, cara, foi bem tenso, assim. A Frelimo, na verdade, ela se propôs a exterminar e anular por inteiro o papel da tradição, entendendo que deveria se criar um homem novo. E o homem novo seria o homem socialista, né? Então, esse homem novo, ele não deveria se pautar mais pelos costumes tradicionais. Então eu faço uma reconstrução histórica de como o Lobolo foi sendo tratado e abordado, né, pela essa premissa do marxismo científico, uma vez que nós temos uma filosofia universalista que parte de um centro europeu muito bem definido para interpretar fenômenos africanos particulares, que é o caso, por exemplo, da própria tradição. Então, uma das coisas que eu faço, que é uma crítica que é muito importante, é que essa burguesia, né, que se forma dentro do período colonial, é isso mesmo. Ela mantém uma crítica e, ao mesmo tempo, a Frelimo vai fazer a mesma crítica, assim, bem parecida com que esses burgueses, dentro do período colonial, né, os burgueses negros que se identificavam, né, os assimilados, que eles faziam. Então, assim, tanto de uma forma quanto de outra, nós temos aí a tentativa de anular o casamento tradicional banto, que é o Lobolo, né? E isso agora, que você fala sobre, não só sobre o casamento, mas sobre o apagamento das tradições, eu vejo, e aí eu falo quanto eu mesma, não quanto pesquisadora, mas alguém que lê muito, entende um pouquinho sobre África, que na verdade essa foi o modus operandi também em outros territórios. Né? Quando a gente olha para Angola, aconteceu o mesmo tipo de apagamento em prol de uma ideologia marxista. Quando a gente olha para Guiné-Bissau, é a mesma coisa. Então, veja, tem algo aí, né, de caráter hegemônico, ocidental, silenciador da outridade, né, que não é específico de Moçambique. E mesmo quando a gente olha a história de Samora Machel, a morte do Samora Machel, para quem não sabe, Samora Machel, líder revolucionário, primeiro presidente de Moçambique, que vai morrer numa circunstância estranhíssima. Né? O avião dele vai sofrer um acidente e então ele vai se esconder, ele já estava ligado que estava rolando alguma coisa ali. E aí ele vai ser acolhido, na verdade, por uma senhora, etc e tal, até que aparecem médicos. E assim, eu sei dessa fonte por conta desta senhora já ter dado entrevistas, coisas e tais, entendeu? É uma coisa pública, assim. Mas aí essa senhora vai saber, lá numa aldeia perdida, vai saber que tem médicos, né, interessados em saber sobre o acidente e tudo mais, e ela indica, enfim, e ele morre. Né? Então, coisa a perguntar, quem eram esses médicos? Que médicos assassinos são esses? Como é que o avião dele caiu, meu Deus? Então, veja, e aí, quando a gente olha assim, o cenário dos líderes africanos, aqueles que tinham um viés pan-africanos, mesmo os marxistas, né? Todos eram marxistas de maneira geral, mas o viés mais pan-africano, e pensando realmente a unidade africana, eles foram rapidamente assassinados. Né? E aqueles que não tinham esse viés e que, de alguma forma, fechavam com o Ocidente, eles permaneceram em processos políticos que o próprio Ocidente chama de ditadura, né? Isso também é muito interessante, esse jogo, assim, mas em processos políticos que duram 20 anos. 30 anos. Mugabe ficou mais de 20 anos no poder, né, gente? Que é isso? Então, é muito interessante ver essas sinucas de bico que, né, o Ocidente faz. E o apagamento da tradição no próprio processo de assimilação dos moçambicanos, né, quer dizer muito. Então, talvez a pergunta seja, por que a Frelimo, enfim, a politicagem, vai querer insistentemente fazer um apagamento de uma tradição como o Lobolo?
Sim. Não, e é uma das coisas que eu exploro no livro, né? É um dos capítulos, na verdade, dedicado a isso, porque eu pego um contexto mais amplo, que é o contexto internacional da época, né? O contexto de Guerra Fria com muitas aspas, né? Uma vez que estava muito quente, né? Outras regiões para além da Europa. Então, eu interpreto, né, uma visão no sentido em que Moçambique, assim como outros países recém-independentes, eles procuravam consolidar um Estado-nação, né, que em alguma medida é um projeto também associado a essa perspectiva ocidental. Então, para você formar um Estado-nação, você tem que ter algumas tendências, como, por exemplo, o próprio corpo burocrático, né? Então, a procurar E isso... o quanto esse modelo de Estado-nação foi um modelo eurocêntrico. Não há uma tentativa de Estado-nação africano que pegue o modelo originário africano como modelo de Estado-nação. A gente tem Guiné-Bissau ali um pouco por causa dos poderes clânicos, mas não tem. Sim. O Júlio Nyerere, por exemplo, foi um dos poucos, né, que baseou, né, o modelo político a partir de um valor africano e que, inclusive, tinha muito contato com o Machel, mas o próprio Samora tinha essa perspectiva de fazer uma renovação, digamos assim, por meio dos valores marxistas, e uma dessas inovações era por meio do apagamento da tradição, porque a tradição era um empecilho, né? Eles viam o Lobolo como venda da esposa, venda da mulher. E já falando do Lobolo, né, a gente acabou falando de várias coisas muito ricas. Porque você está falando de coisas muito interessantes, e aí tipo, não dá para deixar passar. Sim, sim. Então, o Lobolo, ele é um casamento, como eu falei anteriormente, tradicional de origem banto, praticado no sul de Moçambique, que a prática central envolve dar bens à família da noiva para realizar uma união reconhecida entre os parentes do noivo e da noiva, e leva-se em consideração principalmente a conexão de uma comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados. Então, há várias etapas para sua realização. Peraí, fala isso mais devagar, Juan. Como é que é o Lobolo? Como é que é? Então, o Lobolo, né, ele na verdade tem uma prática central que envolve dar bens à família da noiva para a realização de uma união reconhecida entre os parentes do noivo e os parentes da noiva, certo? E sim, que uma união, leva-se beleza. em consideração a conexão de uma comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados. Então, para sua realização, há várias etapas, né? Há várias situações sociais em que os noivos, na verdade, eles se inserem e algumas práticas tradicionais elas vão sendo abandonadas, enquanto outras vão sendo incluídas. Só que por meio do Lobolo, o que acontece? Procura-se estabelecer uma harmonia social, ou seja, a comunicação entre os vivos e os seus antepassados, na qual é estabelecida uma garantia material do vínculo espiritual. Isso prova, né, que o Lobolo ele é, em partes, feito para os antepassados. Ou seja, o Lobolo... É tipo uma união de espíritos. É tipo uma união de espíritos com o consentimento de todo o eixo vertical. Porque assim, o que eu sei da filosofia Banto é que o ser humano, o equilíbrio do ser humano, ele tem 3 eixos. O eixo vertical, que é o eixo da ancestralidade, o eixo horizontal, que é o eixo da comunidade, e o eixo individual. Então, o que você está tentando me dizer, de certa forma, né, nos dizer, é que o Lobolo e toda essa ritualística para o casamento moçambicano do sul de Moçambique, ela vai fazer um alinhamento desse equilíbrio do ser vertical, já que os ancestrais, né, você está falando ali um elo dos ancestrais, mas também horizontal, porque a comunidade, né, 2 famílias ali estão aceitando e reconhecendo aquela união. É algo assim? Sim, porque o que acontece, né? Uma das características que eu acho que é central para a gente compreender o próprio Lobolo, que inicialmente foi um pouco difícil para mim, é que a maneira que eles percebem a espiritualidade, na verdade, não é algo distante, né? As pessoas que morrem, na verdade, elas não estão distantes, elas estão aqui conosco. Eles não pensam nessa perspectiva de transcender, por exemplo, como nós verificamos geralmente os espíritos dentro do Ocidente, né? O Ocidente, na verdade, em Moçambique, eles entendem que os mortos, né, eles, na verdade, só adquirem uma outra nomeação, que nesse caso são os Xinguluve, né, e aí já no vocabulário deles, que seriam os antepassados, né, os espíritos linhangeiros de cada família, mas que esses espíritos eles influenciam diretamente no meio social. Então eles almoçam, eles comem, eles conversam com aquelas pessoas constantemente, tanto que no casamento vocês têm que fazer um culto que se chama Kufalha,
né, para entrar em contato com esses espíritos e verificar se eles aceitam, se eles estão de acordo, né, com aquele casamento. Então, o que acontece? Nós temos aí, portanto, se você observar, né, eu fiz uma espécie de organograma da espiritualidade moçambicana para tentar facilitar a compreensão das pessoas, onde nós observamos que eles acreditam que há um criador do mundo, né, que é o Chico Embo, né, um ser geral, mas que não pode ser interpretado como Deus que nós temos aqui no Ocidente, né, a partir do cristianismo. E, na verdade, por meio desse Chico Embo, nós temos os Siquembo, né, que são os deuses e espíritos também, de maneira geral. E dentro da cosmologia ou da cosmovisão, né, dos povos Tsonga, nós temos os Xinguluvi, né, que são os antepassados linhangeiros. Mas nós temos também outras duas categorias de espírito, que são os Vandal, ou seja, né, espíritos não linhangeiros, e os Vanguni, né, que também são espíritos não linhangeiros. Por quê? Porque esses espíritos, eles vêm, na verdade, de um processo que eu investiguei, histórico, do século XIX, onde acontece uma intensa imigração da África do Sul dos povos Zulu, que entram em contato com a cosmovisão dos povos Tsonga, que constituem-se no sul de Moçambique. Eles entram em conflito e, com isso, há uma integração de várias cosmovisões dentro de um só povo. Então, o que eu percebo? Os Xinguluvi, eles são antepassados. Isso me lembra, Juan, tem um pintor moçambicano chamado Malangatana Valente. E ele tem uma série de quadros, ele era um curandeiro, ele vai ser preso nesse campo de reorientação marxista do governo Frelimo, logo pós-independência. Ele vai para lá para ser reeducado da curandeirice, mas ele tem uma série de quadros, né? Ele pintava, já falecido, murais e tal. E a série dele, chamado Azul Onírico, que é a parte pós-guerra, em que ele está tipo, tentando olhar o que aconteceu, né? A desgraça da guerra e tentar pensar utopias, né? Nessa série do Malangatana aparecem todos esses personagens da cosmologia que você está falando aqui. Porque você está falando desses nomes, e eu estudei Malangatana há muito tempo na graduação. São todos nomes que eu aprendi, que eu conheci, que eu estudei, por conta de serem personagens da obra do Malangatana Valente. Então, assim, já para sugestão, quem gosta de artes plásticas, procurem esse autor, esse pintor, porque ele está dialogando aqui com o que o Juan está falando, que é muito incrível. Não, e é importante, né, Asa, fazer essas distinções, porque o que acontece? Moçambique é um território historicamente, né, habitado por vários povos de origem banto, e no sul especificamente nós temos o Tsonga, ou seja, a categoria Tsonga é utilizada para descrever um conjunto de 3 outros grupos distintos que eles podem ser entendidos como produtos de diferentes experiências históricas. Então, dentro da categoria de Tsonga, que eu mencionei anteriormente, nós temos os Ronga, os Xangana e os Tchusia, né? E nesse sentido, as pessoas elas se diferenciavam no meu trabalho de campo muito mais, né, dentro do contexto linguístico, ou seja, pelas regiões de influência que esses povos tiveram, né? E aí eu acabei por utilizar essa palavra Tsonga porque ela, na verdade, não expressa muita coisa na realidade dos indivíduos. Os indivíduos, eles falam muito, muito Xangana. E aí me lembra de outro autor, outra dica para a vida, José Craveirinha. Prêmio Camões de Literatura, é um dos grandes nomes da literatura africana, literatura de língua portuguesa também, e também da literatura mundial. E a grande característica dos poemas do José Craveirinha, não só dos poemas, dos contos também, é o hibridismo linguístico entre a língua portuguesa e o Ronga, que é a língua da mãe dele, enfim, língua dele também, né? Porque ele era ali daquela comunidade, mas ele já era pós-colonização, vamos dizer assim, né? Já era assimilado, vamos dizer assim. Enfim, então só para agregar mais um pouco de conhecimento. Eu acabei de ver uma questão que foi colocada pelo irmã, né, que ela falou aí que dos conflitos entre os povos africanos, e de fato, né, o Cheikh Anta Diop na unidade cultural africana é uma das defesas que ele faz, né, que a unidade ela se dá por meio desse secretismo desses povos, né, pela riqueza que, na verdade, eles entram em conflito, mas, ao mesmo tempo, as cosmovisões não são destruídas por inteiro. Pelo contrário, há um hibridismo entre esses povos. E estudando esses povos, especificamente no sul de Moçambique, eu pude perceber, na prática, como que se desenvolveu isso, né? E que, de certa forma, dá essa unidade a esses povos.
Então. A enciclopédia da Unesco, ela mostra muito isso quando ela começa a narrar tanto a descida dos bantus, né, para o sul da África, como o surgimento das comunidades bantu, né? Ela mostra muito isso. E, de maneira geral, como a Raíssa mesmo falou, Raíssa Mani, o encontro civilizatório, né, de pensamentos cosmogônicos diferentes, eles não estou dizendo que sejam sido pacíficos, né, mas ele não tem como premissa uma destruição. Né? E quando a gente vê o modus operandi ocidental de se relacionar com a outridade, a gente sabe que o relacionamento do Ocidente com o outro, seja esse outro quem for, baseado em roubar, matar, destruir, assimilar, dominar, neocolonizar. E isso também mostra uma diferença de paradigmas civilizatórios, né? Que também é muito interessante para pensar. Então, o encontro de povos Zulus, né, com os povos Rongas, que seja, vai dar o Tsonga, vai dar um outro tipo de povo que é uma mistura de cosmogonia entre os dois. Né? A mistura do povo ocidental com os povos originários deu genocídio. Então, perceba, de genocídio, invasão e descoberta da América. Então, veja a mudança de paradigma, né? Não, e a necessidade também, né, de você se apropriar de outros conhecimentos e, ao mesmo tempo, negá-los, né? E aí você verifica que, por exemplo, o avanço que esses povos tiveram entre si está muito mais de compartilhar uma cosmovisão e, em torno disso, construir, por exemplo, os maiores impérios já vistos ali no sul de Moçambique, né? E aí eu exploro muito isso, né? Os impérios que foram constituídos ao longo da história. Porque eu tive que perpassar, né, por esse caminho, uma vez que eu tive que pontuar como foram as transformações no Lobolo à medida em que esses povos foram entrando em contato. Ora no período pré-colonial, ora no período pós-colonial. Uma das coisas que eu acho que é bem interessante estar destacado, né, e aí retomando um pouco a questão do Lobolo, é que o Lobolo, como eu falei, né, ele assume uma transcendência em relação a fazer, né, o casamento destinado a esses antepassados. Mas o que acontece? Os presentes, né, ele, em grande parte, eles não são para a família da noiva. Né? Simbolicamente, sim. Mas, ao mesmo tempo, eles expressavam que cada um daqueles presentes eram destinados aos antepassados, porque entendiam que o lobolo, os antepassados comiam o lobolo, certo? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, há 3 cerimônias gerais no lobolo, né? A primeira é o Icobela Mate, que é pedir água, ou seja, é o momento em que o noivo, né, o homem, ele se sente interessado por uma mulher, e aí ele vai, né, dentro da sua família e explica que está interessado por tal mulher, etc. e tal, e demonstra esse interesse, fazendo com que seus familiares vá até a casa da noiva, vá até a família da noiva e manifeste, né, esse interesse. Olha, nós temos aqui tal pessoa, mas só que ele não participa desse processo. Ele escolhe pessoas para participar, pessoas de confiança. E aí esse primeiro momento é conhecido como pedir água. Já no segundo momento, que é o próprio lobolo, né, dentro do pedir água, a família da noiva vai falar assim, tudo bem, olha, nós aceitamos, e a noiva também está disposta a aceitar o pedido do casamento, né? Ela vai falar, vai comunicar-se com a família do noivo, só que eles vão dar uma carta de lobolo. E dentro da carta de lobolo, você tem aí as especificações dos presentes, né, do que eles querem, do que as exigências que eles fazem em relação à família do noivo. Então, o noivo pode demorar aí 10 anos, 5, enfim, para conseguir todos os presentes, né, e atribuir à família da noiva. Né? E tem famílias tão tradicionais que não permite a saída da mulher, né, nem para viver com o cara enquanto não for feito o lobolo. Então, isso é muito interessante, né? Eu percebi isso, sobretudo, no interior. Mas eles se relacionam? Isso é o que eu queria perguntar, assim, tipo, eles se relacionam ou é uma coisa totalmente sem nenhum tipo de relacionamento? Entende? Tem um quê, por exemplo, patriarcal nessa relação? Ou, na verdade, eles já têm um relacionamento e tudo mais e decidem, enquanto casal, que esse é um passo e aí vão cumprir a tradição? Então, nos meus trabalhos de campo, né, nos relatos que eu pude fazer acerca do lobolo, eu observei que há, de acordo com a situação social, né, que o casal está inscrito, a incorporação de alguns elementos tradicionais e outros não. Então, por exemplo, em vários casais na cidade, especificamente de Maputo, eu pude observar que havia, né, um afastamento desses elementos tradicionais. Então, por exemplo, os casais que eu investiguei, boa parte deles já viviam juntos. Só que eles não tinham casado, não tinham feito nada, só viviam juntos.
Só que eles também estavam juntos esperando, juntando dinheiro para terem condições para a realização do lobolo. Então, os noivos... Para fazer o lobolo. Agora, no interior, eu já notei que há uma outra questão. Há também casais que se juntam, mas é mais comum, né, os casais, na verdade, só se juntarem depois do lobolo. Então, geralmente, o homem está interessado na mulher há um tempo, né? Só que eles namoram, ninguém sabe, e aí, quando ele junta o dinheiro, o que ele faz? Né? Ele vai até a família dela e apresenta a proposta: eu quero casar com sua filha, vão marcar o lobolo e tal, e esperam que eles façam o pedido dentro da carta do lobolo. Não, era justamente isso que eu queria saber. A ideia que eu queria saber é justamente isso. Tipo, eles tinham... Porque uma coisa é você se conhecer por você próprio, você e você, olhar o outro tal, ver e tal, vou tchum. E aí você se relaciona e aí os dois estão a fim de juntar os trapos. Isso é uma coisa. E aí, a partir disso, você ir lá e cumprir o ritual. Porque eu não vejo diferença disso, por exemplo, para namorados que o cara vai lá pedir a mão da noiva de joelho na sala em frente aos pais dela. São tradições, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, não haver esse contato, que a gente também sabe que acontece em ambientes de África, de não haver esse contato nenhum, o cara acha que aquilo ali vai casar com aquela mulher e... Né? Então, por exemplo, tem aquela obra O Leão e a Joia, do Ori Soyinka, que já está falando de um contexto de Nigéria, né? Que já é bem diferente desse contexto banto, mas que você vê pela narrativa que a joia não teve muita escolha, não, entendeu? Que a joia não estava muito afim e tudo mais, mas que aquela união tinha sido decidida. Então, a minha pergunta era isso, assim, tipo, acontece de a jovem também ser forçada a casar, ou até mesmo o jovem por conta de um acordo familiar, por exemplo? Então, não acontece. Na verdade, essa foi uma interpretação feita, sobretudo, pelos portugueses ao entrar em contato com o lobolo. Eles entendiam que o lobolo era a venda da noiva, né? E era a venda também da fecundidade da esposa, onde a esposa era escravizada sexualmente. E aí, durante muito tempo, essa interpretação foi exercida pelos portugueses e que a Frelimo, de alguma forma, também compreendia dessa forma. Então, olha só, há uma venda da noiva, há uma escravização da esposa. Mas as considerações, inclusive de antropólogos, fizeram com que essa perspectiva fosse completamente descartada. Né? Então, eles começaram a compreender, e eu pude observar muito bem no meu trabalho de campo, que a noiva e o noivo, eles negociam entre si, mas, ao mesmo tempo, levam em consideração aspectos da própria família, uma vez que a espiritualidade ela é inerente ao ritual. Então, por exemplo, se os noivos resolverem, né, negociar algumas coisas e perceberem que, espiritualmente, né, uma das partes está errado, eles vão ter que ir no curandeiro vai dizer: olha só, você não vai ter que só pagar o lobolo, por exemplo, dessa sua esposa. Você vai ter que pagar um lobolo que não foi feito há 10 anos atrás pela tia dela. E se você não pagar, sua mulher não vai engravidar. Então, para você ver essas considerações, né, ela também considera a individualidade, veja bem, não individualismo, são coisas diferentes, né? A individualidade, né, dos noivos, que são respeitadas as suas singularidades, né? E, em contrapartida, leva-se em consideração o todo, ou seja, o coletivo associado ao núcleo da família, né, e, ao mesmo tempo, aos espíritos. E isso diferencia-se principalmente... Isso me lembra um principalmente... outro autor, desculpa te cortar, mas, por exemplo, o Fouquial, ele é muito tradicionalista também, é banto, mas ele está falando dos Bakongo, né? Não é o Ronga, Chonga, não é nada de Moçambique, é mais para o Congo mesmo. Mas ele vai falar umas coisas assim muito parecidas com o que você está dizendo aqui, e ele também faz parte de um pensamento banto, né? Em que ele vai dizer sobre o casamento, né, dentro da percepção Bakongo, ele é uma união de espírito, né, da mesma forma, mas é uma união de espírito que os ancestrais eles têm que permitir. E muitas das vezes os ancestrais não permitem por questões, por exemplo, de linhagem, porque a outra linhagem, né, a junção dessa linhagem, vai trazer uma memória de algum tempo ancestral que não é bom para a família. Então, assim, eles sempre estão partindo para uma perspectiva realmente muito ancestral. E o que você está me falando é muito parecido com o que o Fouquial fala, né? Guardada as proporções culturais ali, né? Sim, sim. Não, sem contar que, como eu falei, né? Se você considera essa
relação social, que é um conceito, né, utilizado dentro da antropologia, para a compreensão de como que algumas práticas tradicionais, de acordo com um contexto, né, ela, na verdade, é transformada, ela é aplicada de uma outra forma, nós verificamos que vários elementos que não amplos são englobados nessas cerimônias. Então, por exemplo, né, por conta da colonização e também por conta do ataque da Frelimo, nós verificamos, por exemplo, que os noivos eles fazem o lobulo numa sexta-feira. No sábado, eles fazem o casamento religioso ocidental, ou seja, ele pode ser tanto cristão quanto islâmico. Eu observei os dois casos, isso que é interessante. E no domingo tem festa com DJ, né, noivo entrando com o noivo, e aí você tem ali, ou seja, uma série de fatores sendo englobados, né, entre a perspectiva tradicional e também a perspectiva ocidental. Então a gente verifica que... E é bom você falar disso, porque eu queria te perguntar justamente qual é a diferença entre um casamento tradicional, né, da sua pesquisa do sul de Moçambique e um casamento, por exemplo, ocidental, no sentido total mesmo, do relacionamento e no sentido mesmo cerimonial, assim. Teria diferença? Tem diferença. Então, o amor, né, como motivação para o casamento, ele é uma invenção recente ocidental, né? A história tem muito a nos dizer sobre isso, né? Como eu falei, o casamento, o lobolo, ele na verdade transcende a ideia de amor que nós temos. Os noivos, eles simplesmente não casam por amor, eles casam considerando, né, as suas linhagens, ou seja, seus antepassados. E nesse sentido a gente verifica aí uma premissa já que se diferencia o casamento ocidental e o casamento, né, banto, que é a perspectiva primeiro, a nuclearização da família no casamento monogâmico ocidental, né? O que acontece? O lobolo ele parte de um princípio monogâmico, mas é diferente da monogamia que nós cultuamos no Ocidente, né? Uma vez que no casamento ocidental você tem, primeiro, uma premissa de liberdade e individualidade acima de tudo, onde a família ela não deve se envolver nos critérios que vão pautar seu casamento. E, além disso, você tem a nuclearização da família. Ou seja, eu pego uma parte do terreno destinado ao meu pai, que era coletiva, e agora eu parto, e assim que meus irmãos foram casando, cada um vai partir no seu cantinho, ninguém se envolve na criação de ninguém. Ninguém diz nada sobre a criação do filho de ninguém, cada um respeita a sua intimidade. Enquanto, na perspectiva que eu observei em Moçambique, o casamento ele não é só feito em relação aos antepassados, em relação às singularidades do noivo, mas também tem um diálogo aberto com a família. Uma vez que a coletividade, né, ela é importante, sobretudo, no modo de vida daquelas pessoas. Então não tem essa dimensão que nós temos, por exemplo, associada, né, à monogamia que nós tanto cultuamos. Essa seria uma das principais características elementares que eu exploro muito bem, né? Então, como o lambolo ele transcende o amor, ele é realizado para os espíritos, é dado uma visão mais holista, ou seja, que integra elementos de comunidade, entende? Ele tem uma transcendentalidade em relação ao amor, e isso é assumido pelos noivos. Uma vez que os noivos eles evidenciam a relação comum dos antepassados da noiva e do próprio noivo, e um contato direto e importante, né? Então, para mim, essa seria a principal diferença. E na lógica ocidental, a espiritualidade é, né? Ou seja, nós somos ensinados a pensar que os espíritos são algo estranho, né? São seres distantes e que não têm interferência nesse mundo. Enquanto, na realidade, nessa perspectiva, né, do lobolo, os espíritos estão ali a todo momento. Eles estão em diálogo constante conosco, entende? Então, acho que seria, talvez, né, essa uma característica central que diferenciaria esses dois casamentos. Mas, Oasa, uma outra questão... Pode falar. Pode falar. Não, é porque, na verdade, faltam 15 minutos. E aí eu queria fazer a última pergunta também, porque eu não quero... Claro. Eu acho que você respondeu aquelas que a gente tinha... feito, mas eu queria também fazer merchan do seu livro, né? Porque chegou o povo aí, é bom a gente falar que a gente está aqui conversando sobre o livro magnífico do Juan, que acabou de ser lançado, sobre o lobolo e os casamentos tradicionais no sul de Moçambique. E aí eu queria que, na verdade, você falasse um pouco do diferencial da sua pesquisa em relação aos outros tipos de pesquisa sobre casamentos também, e até mesmo em Moçambique também, né? Por que o seu livro merece estar na estante de todo mundo que está aqui assistindo a gente? Então, como outros antropólogos, né, eu tenho uma pequena diferenciação que é em relação à espiritualidade. Mas a gente chega à conclusão também que o lobolo ele pode ser traduzido como um valor absoluto dos povos banto pela razão de sua prática consistir em uma aliança que envolve não apenas as famílias dos noivos, mas a comunidade na qual elas se inserem.
Então, não se pode atribuir um caráter individual à prática do Lobolo, né? Na verdade, ele constatou, né, ou nós constatamos, que o Lobolo não pode ser confundido como dote também. Na verdade, não pode ser interpretado como venda de mulher. Ou seja, o Lobolo ele passa a ser compreendido como um equilíbrio entre diferentes unidades coletivas em que o primeiro grupo que obtém um novo membro e o segundo se sente diminuído. Então, o que se sente diminuído, o grupo que perdeu, digamos assim, a mulher, reclama alguma coisa, né, a que permita reconstituir-se pela aquisição de uma outra mulher. Então, uma troca de unidades coletivas que não pode ser pensado ou pautado, né, por meio dessas premissas coloniais, tal qual foram as que eu ressaltei anteriormente. Então, mais uma vez, eu reafirmo que no vocabulário banto inexiste a noção de que a palavra lobolo seja uma compra mediante um pagamento de uma taxa para levar a mulher para casa. Na verdade, o lobolo aproxima-se de uma indenização à família da noiva, onde a mulher não pode ser comprada, o valor dela acaba transcendendo as ideias de relações comerciais e ela não é uma propriedade do homem, ela pertence na realidade à sua família e em caso de separação ela pode procurar seus familiares ou não. Ou veja bem, o primeiro passo a se dar no lobolo, como eu mencionei lá atrás, é o pedir água. Então, você se dirige à mulher amada assumindo esse sentido, porque a água para eles é a fonte da vida, sem a qual não se vive. Então, o papel da mulher, na realidade, é que gerador de vida. Ou seja, ela é vista como centro da criação e da fecundidade. Sem a água você não vive, sem a mulher também você não vive. Então, pedir água... Meu Deus! Juan, como a gente compra seu livro? Meu Deus do céu, o povo quer saber onde é que faz, onde é que compra. Todo mundo quer saber isso aí. Eu, inclusive. O livro ele vai ser, digamos assim, lançado, né, ainda não foi lançado para venda, ele está numa pré-venda, está fazendo vários eventos assim por meio da editora, né, e uma das questões que eu acho que mais elementar é a questão que eu passo da espiritualidade, porque as pessoas elas chamavam muito seus ancestrais, os antepassados, né, acreditando que eles pertencem ao social e constituem ao mundo cotidiano das ações práticas. Ou seja, os antepassados eles estão em ação constante dentro da agência dos próprios indivíduos, fazendo parte de uma mesma agência. É isso, é a ideia mesmo do equilíbrio vertical, né? Quando a gente pensa no equilíbrio do ser humano banto, isso, independente da etnia, independente da cosmovisão, ele se mantém, né? Que é o vertical, que é entender que você, na verdade, é um ancestral do tempo presente. Sim. E que está aqui por conta de uma ancestralidade passada para dar continuidade a uma ancestralidade futura. Você é uma continuidade, né? E é tudo a ver com o que você está falando. Sim. Porque, assim, quando uma pessoa morre e o seu corpo é enterrado, entende-se, né, que o seu espírito permanece naquele mundo. Então ela só está numa outra dimensão, ela está invisível, mas ela continua ali atuando. Então o espírito ele só faz uma transição, ele não vai para um mundo distante, né? Como se não fosse praticar nenhuma interferência. Agora eles são considerados como seres capazes de guardar a ordem social e a ordem cosmológica. Então o discurso dos noivos compactou muito com isso. E um dos pontos centrais da minha análise no livro é, na realidade, a abordagem espiritual, entendendo que a morte ela não interrompe a interação social entre o ser, né, físico, digamos assim, o ser que eles colocavam a todo momento para mim como invisível. Na verdade, a vivência entre as pessoas, né, são constantes. A vivência entre o invisível e o visível ela é constante. O mundo humano é, portanto, a base dos antepassados. E eles só existem e assumem significado mediante esse mundo. Então, os mortos têm uma capacidade enorme de influenciar os vivos e influenciar os fatores naturais da vida. Nessa concepção, a morte ela só significa uma mudança na forma de existência e na forma de atuação. Então é por isso que eu acho que esse livro é tão, né, gostoso, assim, tão palatável. Parabéns! Eu acho que é isso, né? Parabéns! Porque é uma pesquisa e a forma como você fala, como você explica também, é muito importante, assim, porque você acende o nosso sol, literalmente. E eu estou muito feliz, porque várias questões que eu tinha mesmo dentro do estudo de literatura moçambicana, que você hoje, assim, iluminou de uma maneira muito, muito profunda, assim, que depois eu vou repensar mesmo e reentender as minhas primeiras impressões, sobretudo sobre a inserção do modelo castrador marxista dentro do regime moçambicano, porque realmente há muito ainda o que se conversar sobre esse tema, né? E eu acho, gente, faltam 6 minutos, então, Juan, por favor, faça o seu merchan. Olha, o livro dele está sendo vendido pela editora Multifoco,
Antes também de dar a palavra ao Juan, você que está aqui não me conhece, eu sou Asa, eu tenho um canal do YouTube, vai se inscrever no meu canal que você vai aprender várias coisas. Eu estou com o curso de África e diáspora e justamente o segundo dia do curso a gente pensa em filosofia banto, só que o foco é arte, não é o amor e o casamento, né? Mas dialoga aí. As inscrições estão abertas, então sigam nas redes. Amanhã tem a série Livros Incríveis das Literaturas Africanas, com o livro de Moçambique. O autor de amanhã é moçambicano. E agradecer, Juan, de verdade, pela sua disponibilidade, mas, sobretudo, pelo seu empenho em fazer uma pesquisa que é importante para a gente. Independente do Ocidente, é importante para a gente aqui da nossa afrodiáspora, porque a gente está recuperando esses fôlegos e teias mesmo com a África, né? Então, o seu livro ele chega numa ótima hora, ótima hora. Então é isso, meu amigo. Se despeça, fale suas considerações finais. A live é sua e quando você terminar, eu encerro. Ok, então, quero agradecer, né, Asa, primeiramente pela parceria, né, foi ótimo compartilhar algumas características assim do livro com você, apesar, como eu falei anteriormente, né, uma das coisas que eu falo muito da obra, que é uma obra complexa no sentido de ter muita riqueza, são 300 páginas, então vocês comprem para se debruçar, fazer resenha, né, mandar comentários, né, são 4 capítulos, e um desses capítulos, que é um capítulo muito especial, o capítulo sobre espiritualidade, a obra será vendida, né, a R$60, né, e assim que sair o lançamento para venda, seja online, seja físico, né, eu não sei quando que na realidade nós teremos essa possibilidade, eu vou informá-los, vou pedir para a Asa também compartilhar. E, com certeza, enfim, né, aguardo ansiosíssima. É isso, quem curte, né? Eu acho que é importante não só entender esse tipo de casamento, mas como também a gente tentar, em alguma medida, entender para trazer para nossas práticas cotidianas. Eu acho que é um desses meus objetivos, fazer com que a gente compreenda, mas ao mesmo tempo entenda também que os povos bantus tiveram uma imensa contribuição civilizatória para o Brasil, que foram apagadas, que foram descartadas, e que esse livro pode recuperar, né, muitas coisas para que a gente possa visualizar no nosso cotidiano, no nosso presente. Axé, axé, é isso. Recuperação de laços. É isso, é isso. Muito obrigada, Juan. Então, ó, fala suas redes para o povo te achar, para poder, quando você for lançar o livro, eles poderem ver a divulgação. Qual que é a sua rede, Juan? É isso, gente. Minha rede é @Juan Fernandes. Me sigam, sou novo no Instagram, tem 2 semanas só. 2 semanas? Estou aprendendo a mexer ainda, né? Mas sigam lá as redes, né? Que vocês vão ficar por dentro do meu trabalho e, enfim, do livro também, né? Então é importante estar a par das situações. Ai, que maravilha! E, gente, agradecer a audiência, o povo ficou mesmo, assim, a comunidade dos Ingeri, que é todo esse povo aí que fica acompanhando as minhas lives, sempre muito fiéis, muito maravilhosos. Então, obrigada, Juan, por compartilhar sua energia, o seu conhecimento. Agradecer aí, ó, Renato, do Afrodito, Raíssa, Dandara, Raicimane, Dandara Aziza, nossos companheiros que vieram aqui para a live. E é isso, gente. Tenha uma boa noite. Estão sempre com a gente. Um beijo para vocês. Sempre com a gente. Só agradecer. E aí, gente, boa noite. Tenham um final de semana na paz. Se cuidem. Não é para brincadeira. Já estamos em 60 mil mortos. Não seja essa pessoa, tá? Então, fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.